página 35, exercício número 73. O Ministério da Saúde Musical adverte: se você não estudou bastante os exercícios anteriores, este vai ser difícil para chuchu. Muito bem, muita tranquilidade nessa hora, hein? Pelo seguinte, nesse exercício, a dificuldade que nós vamos encontrar são nas semicolcheias ou semicorcheas em castelhano, e são mais rápidas que as colcheias. Então, se você ainda tem dificuldade em executar as colcheias, tá? Você vai encontrar um pouco mais de dificuldade na execução das semicolcheias, devido a serem mais rápidas, ok? Nada que não se possa resolver com um pouquinho de treinamento, ou bastante, né? Isso depende de cada um. O importante é o seguinte: não desistir cada vez que nós encontrarmos uma dificuldade pelo caminho, como, por exemplo, esse exercício. Ele é um exercício que tem o Fá sustenido. Nós temos a fórmula 2/4, então ele é um pouco mais rápido, tá? E para que vocês possam ter uma ideia, tá, de como ele deve ser executado corretamente, eu encontrei esse vídeo aqui na internet, que é nossa referência maior, tá? Porque ela executa divinamente esse exercício, tá? Não é só uma questão de técnica, tá? Se vocês observam o arco, tá? O movimento do arco, onde tem ponta, ela executa justamente na ponta. Onde tem talão, ela executa no talão. Como nós sempre estivemos falando e comentando sobre o staccato em ligadura, que não é aquela coisa forte, né? Com muita potência, mas é um staccato dulce. Se vocês reparam, ela faz exatamente assim. Ou seja, quando ela começa a tocar, chega nessa parte do staccato, ela não retira o arco das cordas e golpeia o arco nas cordas. Ela apenas vai freando, tá, o movimento, e isso fica uma forma muito linda, muito natural. Então essa é a execução que nós devemos chegar, nesse nível que nós devemos chegar, ok? Agora, o que eu vou explicar aqui para vocês é esse exercício executado sem vibrato, tá? Na metade da velocidade dele, tá? Eu estou em 60 BPM, ou seja, eu estou muito abaixo do que deveria estar, porque eu entendo que tem pessoas que têm uma certa dificuldade. Então, se nós apresentamos o exercício desta maneira assim, e se eu toco ou tento chegar nesta maneira assim, porque vou dizer para vocês, ela simplesmente arrasou aqui, tá? E vai ser aquela dificuldade, né, para quem está começando agora. Então nós vamos de uma forma mais lenta e, claro, reconhecendo que tem pessoas que encontram dificuldades ainda na hora de distribuir as notas no arco. Então, se nós sabemos que uma colcheia é metade do arco, utilize a metade do arco. E depois nós temos aqui essa ligadura, tá, que é a mais complicadinha, que nós vamos ter que treinar bastante. Tá? Podemos fazer igual ao exercício anterior, repete bastante esses pontos mais críticos, tá? Como esse daqui da sequência das semicolcheias. Repete bastante até que você crie, né, uma memória muscular e você não tenha que ficar pensando muito na execução. Mas assim os seus dedos já vão automaticamente, tá, nas notas que devem ser tocadas. Muito bem. Esses detalhes, tá, que nós vamos encontrar aqui de ritornelos, é o seguinte: chegamos nesse primeiro ponto, tá? Como vocês podem observar aqui, tem o número 1. Nós retornamos onde tem esses dois pontos iniciais. Continuamos novamente o exercício e depois, chegando no final deste pentagrama, ok? Vamos saltar essa primeira parte que nós já fizemos anteriormente, já para a segunda parte, finalizando assim o exercício. Ok? Não se preocupe, tá? Se você não conseguiu entender, conforme nós vamos executando o exercício, eu vou colocar alguns sinais gráficos para você saber mais ou menos o que deve ser executado, ok? Muito bem, outro detalhe desse exercício é este pequeno F que aparece aqui, significa forte, tá? Então nós devemos colocar um pouco mais de expressão no nosso arco. Mais adiante nós vamos encontrar FF, que é fortíssimo. Então nós vamos tocar um pouco mais forte. Fortíssimo quer dizer estridente, quer dizer que vou arrebentar meu arco aqui nas cordas? Não, tá? É um pouco mais de expressão,
porém não é fortíssimo, tá? Porque existe ainda o FFF. Então, se você toca esse FF muito forte, o que você vai fazer com FFF, né? Você vai explodir seu violino. Então, a ideia não é essa. A ideia é criar um pouco de expressão, mas sem exageros, ok? E assim, vamos então ao exercício número 73. Muito bem, assim terminamos o exercício número 73. Um detalhe, tá? Se você quiser fazer esses estacatos, tá? Onde não existe a ligadura, assim como um golpe de arco, você pode fazer, tá? Não tem nenhum problema. Porém, onde existe a ligadura, tá? Você deve fazer em um movimento de arco e freando o arco sem retirar o arco das cordas. Tá bom? Porque lembramos que é um staccato dulce, tá? Não é exagerado. Vamos ter em consideração o seguinte: o nosso vídeo de referência maior, tá? É aquele que eu mostrei logo no começo. Então, o que eu fiz aqui é um exercício sem vibrato, muito abaixo da sua velocidade, tá? Em alguns momentos eu até me adiantei um pouco ao metrônomo, então ficou algo assim bem para iniciante mesmo, ok? Mas vamos lembrar da nossa referência, tá? Que seria aquele vídeo que eu mostrei no começo, que está muito bem executado mesmo. E não desista, hein? Porque semicolcheias e colcheias é uma questão de treinamento, ok? E logo você vai perceber que você vai vencer esses obstáculos por aí. De momento parece uma coisa monstruosa e bastante complicada, mas tudo se resolve com treinamento. Então você vai precisar de pelo menos uma horazinha aí cada dia, tá? Para poder treinar esses exercícios. Senão, fica mais complicado. Mas, enfim, com treinamento tudo se soluciona. Até mais! Tchau, tchau!